Fala aí, torcedor Cruz Maltino, tá feliz da vida, hein? Tá sorrindo de orelha a orelha, merecido, justo. E eu tô aqui depois dessa excelente vitória diante do Timão, né? Pra gente comentar aí, analisar mais um triunfo, o terceiro sob o comando de Rafael Paiva, num dia que começou histórico pro Vascaíno, né? Num dia que começou primoroso e terminou melhor ainda. Coutinho foi a cereja do bolo e o triunfo diante do Corinthians aí fechou esse dia 10 de julho que vai ficar aí na história, na mente do torcedor vascaíno, não é não? Dentro de campo, a gente pôde ver uma equipe com evolução nítida. O Vasco hoje, é o que eu vinha falando agora nas minhas redes sociais, o Vasco hoje sim, esse Vasco de hoje, dá gosto de ver, dá gosto de assistir, dá gosto de acompanhar, dá gosto de torcer, porque em campo é um time competitivo, um time organizado, um time que sabe o que fazer com a bola, um time que se doa o tempo todo, um time que sabe explorar as jogadas pelas laterais e, acima de tudo, um time valente, um time aguerrido e com aplicação tática. O trabalho do Rafael Paiva é um trabalho primoroso, bem diferente do seu antecessor, que parecia um cego em tiroteio, né? O português estava totalmente fora de calibre. O Vasco com ele, se permanecesse, certamente hoje estaria lá acompanhando o Fluminense na zona de rebaixamento. E foi uma bela medida do Pedrinho colocar a mão na raiz aí e tirar esse treinador. E o que aconteceu? Colocou um cara que conhece como ninguém cada elenco, cada peça do elenco ali e sabe mexer nas peças do tabuleiro. O Vasco hoje é um time organizado. A gente sabe, a gente já entra no jogo, esse pelo menos é o meu sentimento, a gente já entra no jogo sabendo que esse time vai negociar caro a derrota. Que o time vai, acima de tudo, buscar a vitória a todo custo. Então, meus amigos, foi justíssima essa vitória do Vasco na noite de hoje. Não tem desculpa. O time do Corinthians, tudo bem, um time bem fraco. Eu tô até com pena do Ramon Dias, porque é um time bem fraco, né? Diga-se de passagem aí. Mas o Vasco não tomou conhecimento. O Vasco, mesmo com times mais fracos, já estava se ferrando aí nos jogos aí no passado recente, né? Então, e hoje com o Rafael Paiva, mostrou o quê? Mostrou que pode vir aí uma equipe boa, uma equipe mediana, uma equipe ruim. O time não muda a maneira de jogar. É um time que sabe o que faz com a bola, é um time que, acima de tudo, é predestinado a buscar a vitória até o fim. Realmente não fez um bom primeiro tempo, mas foi bem mais superior que o Corinthians. Primeiro tempo teve algumas desatenções, algumas falhas ali de ligação, mas no segundo tempo o Rafael Paiva conectou a galera lá, fez as ligações possíveis e botou em campo aí um time mais determinado que buscou, foi premiado com aquele belo gol do Lucas Piton, que ao lado do Verratti vem sendo aí uma das peças, né, ofensivas do Vasco. E para fechar o caixão de vez, aquele golaço, aquela pintura de gol do Esforça, né? Isso é até importante para você ver como é que é o dedo do treinador. Jogadores que estavam jogados de escanteio, como Praxedes, Esforça, né? O próprio Matheus Cocão, que não vinha atuando, hoje são colocados à prova, né? O Rafael Paiva coloca eles em jogo. Hoje o Praxedes, por exemplo, entrou de titular quando todo mundo achava que seria o JP e treinou o JP, mas o Praxedes foi o escolhido. Isso é o rodízio que ele vem fazendo no grupo aí para dar confiança ao jogador. O jogador sabe que a qualquer momento pode entrar no time. E foi o que aconteceu hoje. Então, o Rafael Paiva é sim
o cara desse time hoje do Vasco. É um cara que vem sendo realmente como ele falou. O Vasco hoje tem a cara do treinador. É um time organizado, um time que sabe extrair as suas potencialidades e coloca em prática para buscar o resultado até o final. E não desiste. E mesmo quando perde, é duro ser derrotado, né? Como aconteceu lá diante do Bahia. Então, hoje é um time que dá gosto de ver. É um time que dá alegrias ao seu torcedor. E agora tem tudo para melhorar. Com a chegada do Coutinho, vai chegar aí o Souza, o Alex Teixeira para composição de elenco aí. Tá chegando esse colombiano aí. E você colocando mais peças para o Rafael Paiva, eu não tenho dúvida de que as coisas vão melhorar ainda mais. O Vasco nesse jogo de hoje conseguiu sua terceira vitória seguida. Pegou um elevador altíssimo aí, subiu várias posições, hoje está em 10º, hoje não se fala mais de zona de rebaixamento. E outra coisa, além disso, desse elevador que o Vasco pegou, o Vasco botou hoje um fim de um longo jejum. O Vasco não vencia o Corinthians desde 2010. Foram 14 anos sem vencer o Corinthians e agora o vascaíno pode sim sorrir de orelha a orelha e não foi por acaso. Não foi uma vitória por acaso. Foi uma vitória justa, uma vitória conseguida aí com muita evolução do trabalho. Então isso é bom a gente deixar bem claro. O Vasco ganhou com autoridade. O Vasco não ganhou por acaso. E as vitórias do Vasco estão sendo assim. Vem de uma grande vitória no Beira-Rio, onde também não vencia há bastante tempo, e hoje fez o dever de casa com maestria diante do Corinthians. E é isso, Campeonato Brasileiro é vencer em casa, tentar buscar pontos fora. E se puder vencer ainda fora, melhor ainda, cara. Você vê que 3 vitórias fizeram o Vasco subir e hoje já está em 10º. Então, é o que eu disse no último vídeo. O Vasco agora, sob o comando do Rafael Paiva, começa a alçar voos mais altos. E não é errado pensar assim. Não é errado. Era errado pensar assim lá atrás. Agora, sob esse comando, sob toda a evolução que a gente vem tendo, é possível sim e plausível pensar em alçar voos mais altos. Só que tem que ir de degrau em degrau. O Vasco estava lá, disputando zona de rebaixamento, se distanciou e agora alcançou ali uma zona de Sul-Americana e pode brigar mais acima? Pode, mas aí a gente vai ver aí este equilíbrio. É importante o Vasco agora manter esse equilíbrio no campeonato, não oscilar, né? Porque se o Vasco conseguir manter esse equilíbrio, certamente pode pensar em coisas ainda maiores. E agora, com o reforço do Coutinho, que é um cara que é vascaíno, não se discute a sua qualidade e vai dar aquele upgrade ali no meio campo, que realmente hoje o meio campo do Vasco precisa de um articulador, um cara que tem ainda mais talento, né? E possa botar o Verratti na cara do gol. O Vasco é isso, meus amigos. Hoje o Vasco está brigando para cima, não está brigando para cair. As mudanças do Pedrinho foram muito boas, tem que exaltar, claro. E a contratação do Coutinho, então, nem se fala. Melhor ainda, né? O Vasco hoje, como eu iniciei esse vídeo hoje, deu gosto de ver e torcedor. A gente tem que comemorar. O dia de hoje foi inesquecível, sim. E agora é manter a humildade aí, os pés no chão e seguir esse mesmo caminho aí para buscar coisas maiores nesse campeonato. Agora eu me despeço, meus amigos, mas eu deixo para vocês aí o espaço para vocês comentarem o que vocês estão vendo desse Vasco de Rafael Paiva, que se for efetivado não é nenhuma aberração, né? Porque o Rafael Paiva vem fazendo por onde? Vem provando a cada jogo que tem competência aí para ser mantido. E uma outra coisa antes da gente fechar, os jogadores abraçaram, né, essa causa, abraçaram o trabalho do treinador. E quando os jogadores abraçam o trabalho do treinador, ai meus amigos, é dá caldo, é tudo
que um time precisa aí para prosperar no campeonato. Então, gostaria de saber a sua opinião sobre seu sentimento nesse dia de hoje aí. E quem jogou mais aí nessa partida aí? Vasco 2, Corinthians 0. Eu já tenho os meus favoritos. Paulo Henrique, jogou muito bem, muito aplicado. Matheus Cocão também, perfeito. Hugo Moura, o sistema defensivo também apresentou bastante solidez ali. O Lucas Piton, claro, indiscutível. Então, esses foram as principais peças, na minha opinião, dessa engrenagem que deu certo no dia de hoje. Mas eu gostaria de saber de você. Então, comente e participe. Galera, tô indo. Muito obrigado. E aqui é Vasco. Até amanhã.